Fala pessoal, Felipe por aqui. Nesse vídeo a gente vai dar uma olhadinha para a empresa WEG. Faremos uma comparação aqui com o último trimestre, o trimestre anterior e o histórico da WEG, para entender que situação que ela se encontra, se ela está interessante ou não, para quem tem carteira, para quem pensa em adquirir. Já antes de mais nada, queria dizer que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda. Aqui eu quero mostrar para vocês como eu faço as minhas análises e se de alguma forma isso te auxiliar, ter uma leitura melhor das empresas, eu com certeza vou ficar muito feliz. Já aproveitando, se inscreve nesse canal, deixa um like, que assim eu vou saber que de fato esse conteúdo está sendo valioso para vocês. Espero poder contribuir nesse vídeo com todas as informações necessárias do último relatório da WEG. Então bora pro vídeo. Para quem não sabe, essa empresa é uma multinacional brasileira, foi fundada em 61, né? Ocupa o lugar de uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo. Hoje ela se encontra no setor de bens de capital e eletroeletrônicos na nossa bolsa. Nós tivemos algumas notícias recentes de WEG com relação aos resultados desse trimestre, né, que não animou muito os acionistas. Essa notícia aí é da Exame, né, falando que o papel recuou 4,5%, perto da meio-dia, no dia que os resultados saíram, mas a WEG teve um recuo aí de acho que mais de 10%, se eu não me engano. Refletindo números abaixo do consenso após aumento das despesas. A gente vai dar uma olhadinha se é isso mesmo, se o mercado está entendendo onde que essa empresa está indo, se a empresa realmente está deixando de dar lucro. Vamos dar uma olhadinha mais de perto. Para começar essa análise, eu separei em dois momentos. Uma leitura inicial, primeiro momento, trimestre, e uma leitura final aí, histórica, num segundo momento. Para esse primeiro momento, nós olharemos para os pontos positivos que o relatório trimestral nos entregou. Então, olhando para o trimestre da WEG, a WEG apresentou uma receita líquida de 25,5%. Cresceu em relação ao primeiro trimestre de 2024. Teve um desempenho positivo tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, no exterior. As exportações apresentaram alta e o mercado externo ele cresceu 36,3%, mesmo que o dólar tenha valorizado. O que acontece é que, mesmo que o dólar tenha subido, ela teve uma alta nas exportações devido às vendas serem em dólar. E quando as empresas trazem o capital para dentro, fazem a reconversão, consequentemente aumenta o caixa, pelo menos a receita bruta ali ela é expressiva, né? Não necessariamente foi somente isso, né, que fez com que houve a alta. Claro que a demanda aumentou também em relação ao período anterior, que fez com que a gente observe essa alta relevante para o trimestre. Teve um lucro líquido de 16,4%, subiu, né, 16,4%, chegando em 1.546 bilhões de reais. Um ponto interessante é que o crescimento de geração, transmissão e distribuição de energia foi bem significante também, sendo uma vertente importante dentro da gestão ali da WEG, que faz parte de produtos e serviços que essa empresa tem. Teve uma grande entrega na geração solar, tanto Brasil e Estados Unidos também. O próximo tópico interessante aqui para a gente olhar é que nós tivemos um caixa líquido de 1.310 bilhões aí. A margem EBITDA com muita solidez, mesmo com a leve queda se comparado ao primeiro trimestre de 2024. O que é essa margem EBITDA, né? É a relação do EBITDA com a receita líquida, o quanto ela teve de resultado de receita líquida frente ao lucro antes de qualquer juros, impostos, depreciações, amortizações que precisariam ou precisarão serem deduzidos para que a gente chegue no lucro líquido. Esse múltiplo é importante para a gente ler, tá? Teve essa margem sólida, mesmo com uma queda, se comparado, né, ao último trimestre. Rentabilidade se manteve forte, com um ROIC de 33,2%, também mesmo com queda comparado ao período anterior. Aqui a gente, apesar de eu ter colocado nos pontos positivos, que de fato são resultados expressivos, a gente começa a entender que o mercado ele sempre está olhando para trás. E a gente entende também, por exemplo, as ações caíram. Aqui a gente começa a avaliar, teve resultado, mas foi um pouco abaixo do anterior, mas teve resultado, não é suficiente em alguns casos. A gente vai entender por que nesse vídeo, alguns casos, não é o suficiente, ter resultado não é o suficiente. Existem algumas empresas com modelos de negócio específico que geram pressão na gestão para ter resultados sempre constantes, sempre contínuos,
porque o modelo de negócio daquela empresa é movido por resultados constantes, crescimento constante. Empresas, por exemplo, que não focam em geração de renda, gera essa expectativa do mercado, de sempre estar em crescimento. O discurso dos gestores sempre muito alinhado com o longo prazo, a empresa é muito sólida, muito disciplinada, tem uma demanda resiliente, mesmo com o cenário fiscal interno e conflitos internacionais desafiadores. A gente também internamente vive uma incógnita aí, né, com relação à política fiscal. Então, aqui a gente vê todos os pontos positivos analisados do release dessa empresa do último trimestre. Vamos olhar a outra mão aqui agora, os pontos negativos apresentados nesse trimestre. A margem foi bem comprimida, nós tivemos um EBITDA com queda de 9%, se comparado ao último trimestre, um recuo de 0,5 pontos percentuais. O ROIC caiu 5,7 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2024, o que mostra uma retração da eficiência no uso do capital, uma queda sequencial de receita de menos 6,9% se comparado ao último trimestre. De novo, né, a gente viu que o ROIC foi bem positivo, mas a gente analisa de forma negativa o fato dele ter vindo menor do que o anterior. As exportações em dólar caíram 11,6% se comparado ao último trimestre. O câmbio afetou e o volume entregue diminuiu. Um ponto interessante aqui é que o estoque nesse trimestre ele cresceu mais do que a receita. Isso pode, no caso, representar uma pressão no capital de giro. Estou acumulando estoque, não consegui vender, despesas aumentam também, consequentemente, despesas operacionais, por aí vai. O caixa total da empresa caiu 2,3 bilhões. O anterior era de 7,3 bi, o atual agora 4,9 bilhão. Essa queda aconteceu por conta do alto investimento, que é o próximo tópico que eu vou citar, do CAPEX, ou CAPEX aí, que é basicamente o que mantém as empresas competitivas. Empresas que acompanham tendência, precisa investir em infra, precisa acompanhar a tecnologia, então ela precisa demandar investimentos nessa área. No caso aqui da WEG, nós tivemos uma alta no CAPEX, um investimento aí de 596 milhões de reais, o que pressiona de fato a geração de caixa livre. Pagamento expressivo de dividendos, apesar de um dividend yield, eu vou falar mais para frente, não tão alto, ela sempre está tentando ali retribuir em proventos dos seus acionistas. Nós tivemos uma alta aí de um pagamento expressivo de 1 bilhão e 800 milhões de reais de proventos pagos. Um detalhe aqui é que a empresa é focada em crescimento e não em geração de renda. Então ela dá muito lucro, mas ela não distribui tanto. Alavancagem levemente maior, a dívida total passou dos 4 bi, mas ainda assim se mantém saudável. A dívida se mantém saudável porque o caixa da empresa se mantém maior do que a dívida. Então, se precisar arcar com as obrigações, eles têm um fluxo de caixa, uma liquidez boa para arcar com essas obrigações. As despesas operacionais subiram num ritmo maior do que o crescimento da receita. Isso pode refletir uma alta de estoque. Aqui eu cito a questão da alta do estoque e a redução, a comparação de venda, de receita por venda e o acúmulo de estoque em relação ao último período. A gente teve um acúmulo de estoque ali, né, um percentual relativo de acúmulo, o que faz com que as despesas operacionais também aumentem, uma vez que existem custos operacionais, custos administrativos. Então essa é a leitura dos principais tópicos e resultados que a WEG nos entregou nesse último trimestre. Apesar de uma pequena queda aí sequencial, ela apresenta um trimestre sólido ainda assim e bem resiliente. Nós vemos também um crescimento alto na geração, transmissão e distribuição de energia. Apesar da gente ter observado uma pressão aí na margem, o lucro se mantém e o fluxo de caixa também se mantém positivo, o que é muito bom. Então, dando sequência a esse vídeo, vamos olhar agora para o histórico da WEG. Olhando o histórico da WEG, nós temos um crescimento de receitas e lucros, CAGR, que é a taxa de crescimento anual, nos últimos 5 anos, de 18,04 e um lucro de 22,39, o que é expressamente alto, absurdamente alto. A gestão muito reconhecida pela consistência e foco no longo prazo. Caixa líquido com dívida líquida negativa, que é o que eu mencionei anteriormente, né? O caixa é maior do que a dívida, o que realmente é muito positivo para o histórico dessa empresa. ROIC de 26,08 e ROI de 29,42. ROIC, Return on Invested Capital, o retorno sobre o capital investido, e o ROI é o retorno sobre patrimônio, que é basicamente o quanto a empresa dá de retorno para cada real investido. Então, 29,42, 26,08 de ROIC.
São os indicadores de rentabilidade que nós temos, absurdamente alto. A gente sabe que acima de 15 já é considerado bem alto, então a gente tem quase o dobro disso, né? O ROI é praticamente o dobro, o que é muito bom. A diversificação da receita, né, de GTD, de automação IoT, uma empresa forte na parte de tecnologia, tem olhado muito para isso, para a internet das coisas, motores elétricos, tintas, energia renovável. O beta baixo dessa empresa, para quem não sabe, o beta basicamente a grega que a gente avalia a volatilidade de uma empresa com relação ao mercado. O beta pode ser 1 maior que 1, abaixo de 1, de 0 a 1 no caso, ou abaixo de 0, negativo. Quando o beta é 1, a gente tem uma relação pau a pau ali com o mercado. E essa correlação ela é positiva. Ou seja, se o mercado sobe, essa ação ela sobe. Se o mercado cai, essa ação ela vai cair. Se o beta é maior do que 1, a gente tem um fator exponencial ali no crescimento que é diretamente proporcional ao mercado. Então, se o mercado sobe, a ação vai crescer, vai subir também, só que um pouco mais com um fator exponencial por conta do beta ser acima de 1. Se o beta é de 0 a 1, a empresa também ela acompanha diretamente proporcional, mas ela acompanha levemente, ela não é tão expressiva, ela não é tão explosiva em questão de amplitude na volatilidade do ativo. E um beta abaixo de 0, ou seja, negativo, nós temos uma correlação negativa, uma correlação inversa. Se o mercado sobe, a ação cai. Se o mercado cai, a ação sobe. Basicamente é isso. A VEG tem um beta baixo de 0,66, o que nos mostra uma volatilidade abaixo da volatilidade do mercado, que é interessante para uma carteira, por exemplo, mais defensiva, porque essa carteira vai sofrer, dependendo do percentual aportado em ações cujo beta são baixos, essa carteira tende a sofrer menos com a volatilidade de mercado, que é um ponto interessante aqui pensando em carteira, né? O histórico de dividendos consistentes, mesmo que o dividend yield seja baixo. A gente sabe que o foco das empresas não é esse, o foco é crescimento e não distribuição de renda. Então esses foram os pontos positivos olhando o histórico de VEG. Dando sequência aqui agora para o outro lado, os pontos negativos olhando o histórico da VEG. Dividend yield baixo de 1,76% ao ano. Novamente o foco é em reinvestimento e não a geração de renda. O PL, que é o preço sobre o lucro, altíssimo de 29 vezes. O que acontece? O preço sobre o lucro é basicamente o quanto o mercado está disposto a pagar sobre o lucro que essa empresa está dando. Muito alto. Valuation nos mostra a necessidade de crescimento contínuo. Isso gera uma pressão contínua na gestão. Valuation bem puxado, EV/EBITDA de 20 vezes ou mais do que 20 vezes. Esse EV/EBITDA é basicamente o valor patrimonial sobre o lucro antes de taxas, impostos, amortização, depreciação, como eu disse anteriormente, né? Acima de 20%, extremamente puxado. Preço sobre valor patrimonial, que é o P sobre VP, ali está escrito errado, tá escrito PV. Maior que 8, também expressivamente alto. Alta exposição ao câmbio, também sofre um pouco aí na volatilidade do câmbio. A pressão de entrega trimestral é constante, porque nós temos um foco em reinvestimento, ou seja, o acionista ele não está tendo um resultado corrente, ele espera um resultado crescente, valorização do preço da ação, e para ter uma valorização do preço da ação, nós precisamos mexer aí nos lucros, nos resultados, e consequentemente gera-se uma pressão aí na gestão para manter esses resultados trimestrais. CAPEX sempre pesado e projeção de continuar sendo, porque o foco da empresa é essa, precisa acompanhar as tendências de mercado, precisa ter um capital direcionado à melhoria, transformação, inovação, infraestrutura e por aí vai. E resumidamente, a VEG é uma empresa muito sólida, como vocês puderam ver, tem um histórico de crescimento absurdo, uma rentabilidade constante e crescimentos nos múltiplos constantes. Apesar da gente ter observado que o valuation é bem esticado, nós vemos resultados constantes. O ROIC nos mostra o retorno sobre o capital investido muito alto também dos múltiplos, se comparado com o setor. A VEG é de fato a mandante ali em questão de resultado. Nesse sentido, é uma empresa sim, é invejável os resultados dessa empresa. Então eu fico por aqui. Se você ficou até o final desse vídeo, obrigado por ter ficado, por ter acompanhado essa análise comigo. Espero que esses dados tenham sido muito relevantes para a visão de vocês, para o que vocês precisavam extrair, que vocês não conseguiam extrair da análise contábil, da análise demonstrativa de resultado. Se esse formato de análise é interessante para vocês, diferente de abrir um release aqui, um demonstrativo de resultado, um monte de número confuso de entender, me fala, manda aí nos comentários que eu vou continuar fazendo vídeos como esse. Espero ter ajudado. Até a próxima.